Em nome de Jesus, nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 mesmo, nós leremos apenas os 2 primeiros versículos. Essa é uma saudação. Hoje nós veremos uma saudação, um texto que muitas vezes nós passamos correndo por ele, mas ele guarda coisas preciosas da nossa fé, ele guarda coisas preciosas que nós cremos e que são, para nós, muitíssimo importantes. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2 apenas. Assim diz a santa palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amados irmãos, o texto que nós lemos, como eu disse anteriormente, é uma saudação do apóstolo Pedro para aqueles que foram dispersos. O primeiro versículo, ele diz isso claramente, porque o tempo em que ele escreve esta carta, ele dá início, na verdade, a essa escrita, a igreja passava por uma verdadeira perseguição. Não havia uma perseguição como nós temos nos nossos dias, por muitas vezes velada. Lógico, temos irmãos sofrendo sim em países com perseguições já declaradas contra os cristãos, mas nós aqui ainda vivemos uma perseguição velada. Nós vemos, na verdade, muitas coisas se levantando contra a igreja de Deus nesses dias. Todavia, ninguém ainda põe uma espada nas nossas costas ou no nosso pescoço para tirar a nossa vida. Mas era exatamente isso que acontecia nesse tempo. Ele está direcionando essa carta aos irmãos que fugiram. Sim, eles fugiram da sua cidade. E isso, na verdade, irmãos, fazia parte de um plano de Deus para dispersar esse povo e disseminar o evangelho da salvação. Portanto, quando lemos, muitas vezes somos carregados de alguns sentimentos, às vezes até um pouco de pena, mas isso não é um sentimento que nós temos que ter daqueles que estão sendo perseguidos, porque a perseguição, ela fortalece a fé, ela traz uma fortificação verdadeira. O crente verdadeiro, ele não nega o seu Senhor. Mas a verdade então é que Pedro está escrevendo a esse povo, um povo que saiu, na verdade, fugiu de Jerusalém, foi para o norte, nas terras, como nós lemos, de Ponto, da Galácia, da Bitínia. Essas terras estão localizadas entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, ao norte do que hoje nós conhecemos como Estado de Israel. Então essas pessoas estavam fugindo, elas estavam longe. E perceba como Deus, ele trabalha, porque ele escreve esta carta, e esta carta muito similar com os escritos de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, na verdade, uma carta que é ainda sem o autor definido, de Hebreus, mas ela é muito parecida, tem muitas similaridades. E ele escreve esta carta em momentos que antecedem uma das maiores perseguições que os cristãos já sofreram. No ano 64, Nero põe fogo em Roma, culpa os cristãos, e a partir de então começa uma das maiores perseguições que já existiram em toda a história da humanidade. Conta a história que muitos discípulos de Jesus morreram crucificados, apedrejados, a fio de espada, nas praças públicas, envergonhados, nus, sem nada. Então daqui a gente poderia tirar logo nossas primeiras conclusões a respeito desse texto, de que o evangelho, meu irmão e minha irmã, em um momento ele vai exigir tudo de você. É muito bom cultuarmos em um lugar tão bonito,
com um ar-condicionado, bancos confortáveis, mas em um momento da sua vida ou da sua história, você será provado a respeito da sua fé, e que você seja encontrado fiel diante do Senhor. Mas a verdade é que muitas pessoas morreram sim, para que hoje você tivesse essa palavra aí, bonitinha na sua mão. Muitas e muitas pessoas. Pois bem, e ele escreve diante deste império, um império tão poderoso como o Império Romano foi. Ele dominava toda a porção sul, digamos assim, da Europa, porque não quase toda a Europa, a extensão da Espanha até no Egito, e também toda a Ásia Menor. Qualquer um que olhasse para esse império diria: não há como ruir, não há como cair. No livro de Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor, ele tem um sonho, e ele chama então muitos sábios da Babilônia para desvendarem o seu sonho. E ninguém poderia fazê-lo, porque ele não contava o sonho. Ele dizia o seguinte: chamem os sábios, e eu quero que eles digam aquilo que eu sonhei. E então Daniel, ele vem e diz: olha, eu vou orar para aquele que é o Senhor dos sonhos. Então Daniel revela aquele sonho, e naquele sonho ele vê uma estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, coxas de bronze, quadril de bronze, e os pés de barro, e canelas de barro. E é uma pedra que vem, e ela destrói aquela estátua. Ora, irmãos, isso se deu para contar os fatos que viriam depois. Todos os impérios contados e, na verdade, figurados naquela estátua: o Império Grego, o Império Romano, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, todos eles caíram. Só uma coisa prevaleceu e ficou: a palavra de Deus. A rocha que vem e destrói todos os impérios, ela permanece. Uma coisa nós temos certeza: tudo passará, céu e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Pois bem, o que então dizer a pessoas que estão sofrendo? O que você escreveria a pessoas que estão a ponto de sofrer uma perseguição tão severa? O que você escreveria? Logo na saudação, e Pedro ele começa com uma credencial. Olha, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: as palavras que se seguem, as palavras adiante, não são minhas palavras, são palavras credenciadas por Jesus. Então Pedro está dizendo: o poder não está em mim, o poder dessa palavra está em Cristo. Perceba que ele diz: apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é aquele que é emissário, ele é arauto. Ele não diz em favor de si mesmo, ele não prega uma mensagem própria, ele não tem autoridade nenhuma para dizer palavras do seu próprio coração. É isso que os pastores são hoje, arautos de Jesus Cristo. Nós não temos nenhuma autoridade e nada que aponte um evangelho diferente desse. Nós não podemos pregar um evangelho diferente desse aqui. E Pedro começa assim: essas palavras são as palavras de Cristo. Eu falo em nome de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Essa carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita a pessoas fugitivas, não porque eram covardes, mas porque era necessário correr para outras terras a fim de propagar o Evangelho de Cristo Jesus. As palavras de Cristo Jesus. Então a pergunta que, mais uma vez, eu faço a você é: o que você escreveria a pessoas que estão sofrendo? Irmãos que fazem parte do corpo, o mesmo corpo que você. O que você escreveria? E Pedro com certeza pensa o seguinte: farei afirmações que alegrem o coração desse povo. Farei afirmações que impulsionem esse povo, que levem esse povo a perseverar. Então ele começa: eu estou endereçando esta carta, amando Jesus Cristo, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Então, algo que nos mantém e nos faz perseverar, irmãos, com toda a certeza,
é a nossa convicção de que nós somos salvos. Pedro pensava exatamente sobre isso. O que eu poderia escrever a esses irmãos que estão sofrendo é exatamente isso. Eles precisam saber que, ainda que vivam nesta terra com tamanha dificuldade, o mais importante é o conhecimento de que um dia um alto preço foi pago pela vida deles. É importante eles saberem que eles são verdadeiramente salvos. E a pergunta que às vezes nós já ouvimos dos antigos, porque eles perguntavam muito isso, era a seguinte: você tem certeza da sua salvação? E aí a gente ouvia isso dos mais antigos, e aí, ainda um garoto, às vezes ficava daquele jeito, sim, não, mais ou menos. Mas o fato é que nós precisamos ter certeza, sim, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Nós precisamos saber, sim, e saber o porquê dessas coisas. Se você entrou por aquela porta hoje, sem a certeza, em cima do muro, em nome de Jesus, você precisa sair hoje, e eu vou me esforçar bastante para te mostrar que você é salvo e convictamente salvo em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele diz: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, porque nós somos escolhidos por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, 28 e 30, ele diz o seguinte, Romanos 8, 28 e 30, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, e creio que Pedro tinha conhecimento desta carta, ele explica que antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Deus te predestinou para ser salvo. Deus te predestinou para esta salvação. Ele te chamou. Com amor eterno, Ele te atraiu. Com o seu próprio sangue, Ele te comprou. Pagou um alto preço pela sua vida. Então, por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Porque o próprio Deus que nos chamou. Nos nossos dias, com o relativismo crescendo, essas coisas, muita gente crê, muita gente não crê, muita gente brinca, muita gente zomba, mas nós ainda somos um povo que proclama a vida de um Deus Todo-Poderoso. Nós ainda proclamamos a existência desse Deus, e assim o faremos até que Jesus Cristo volte, ou até que Ele nos chame para a glória. Deus Todo-Poderoso, um dia, é difícil dizer dia porque Deus está na eternidade, mas Deus, Ele se deparou com uma situação, e na eternidade, Ele disse: vou criar para a minha glória. Então Ele cria o homem, e Ele determina dentro desta criação, uma porção de pessoas, eleitos de Deus, para serem santos e irrepreensíveis, para serem salvos, para habitar para sempre com Ele no céu. Em primeiro lugar, você pode ter certeza que você é salvo, porque Deus o chamou. É muito diferente de qualquer pessoa dessa terra o chamar. Ainda que seja a pessoa mais importante dessa terra, ainda que seja o presidente, o embaixador, ou qualquer pessoa desse nível, dessa patente, quem nos chamou foi o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo nome, e Ele te conhecia ainda a substância informe, sabia todos os seus dias. A Bíblia diz que as nossas palavras não chegaram na boca, Ele já conhece toda ela. O Deus Criador, Todo-Poderoso, você pode ter certeza da sua salvação, porque foi Ele quem te chamou. Diferente de qualquer outro chamado que você tenha, quando Deus te chama, é irresistível. Quando Deus te chama, é para toda uma vida. Quando Ele te chama, não há quem diga não.
Porque basta uma palavra de Deus, uma única palavra de Deus. Então Deus, Ele nos chamou, como lemos em Romanos 8, 28 e 30, Romanos 9, 19 a 22 diz o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse o seguinte: o vaso não pode mandar no oleiro, a criatura não pode mandar no Criador. E muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus, e questionamos porque Deus amou Jacó, aborreceu Esaú, porque Deus escolheu uns e outros não. Deus é Deus, irmãos. Ele está acima da vontade do homem. Ele é Senhor de todas as coisas. O que nós podemos dizer diante deste Deus Criador? Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Criador do universo. E você, chamado por Ele, para viver as maravilhas de Deus nessa terra, precisa ter um coração grato a Ele, porque Ele te chamou. Ele não dependia de nada e de ninguém, na verdade não depende de nada e de ninguém. Ninguém foi o seu conselheiro para criar todas as coisas. Mas o que moveu o Senhor a te chamar? A sua própria vontade, seus decretos eternos. Um dia Ele teve misericórdia de você e te chamou. Por isso você pode ter convicção da sua salvação. Ele é o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. Ainda gostaria de ler um texto de Romanos 11, versículo 6, e ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Nós somos salvos mediante a fé, justificados pela fé, de uma graça dada por Deus, para que ninguém se glorie dizendo, eu me salvei. Não, nós não fomos salvos porque nós somos bonzinhos, nós não fomos salvos porque nós ajudamos o outro, apesar de tudo isso comprovar que nós somos salvos. Portanto, nós não fomos salvos pelas obras que a gente pratica, ou praticou, nós somos salvos para a prática dessas obras. Portanto, se não for pela graça, será pelas obras. Ninguém pode dizer, eu cheguei no céu porque eu fiz, porque isso é graça de Deus, porque isso é favor imerecido de Deus. E Deus um dia olhou para você, e nós achamos graça diante de Deus, graça maravilhosa, que nos diferencia de tudo quanto existe lá fora, porque não há nada de bom em nós, não há ninguém que pratique o bem, senão aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. O mal que você pratica é você mesmo, mas o bem que você pratica é graça, é Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo por meio da tua vida, para executar plano de Deus. Portanto, você precisa ter a certeza que é salvo, porque o Senhor te chamou por meio da sua maravilhosa graça. Tenha essa certeza. Deus é Espírito, ser totalmente puro, santo, imaculado, inteligente, e a inteligência de Deus, ela ultrapassa a nossa inteligência, ela descredibiliza a inteligência do homem, porque ela é sobremodo elevada. Nós não podemos sondar a mente de Deus, o conhecimento de Deus, e nós, até certo ponto, não conheceremos jamais o mistério que existe nessa graça, mas o fato é que ela foi derramada sobre você. Seja grato ao Senhor. Ele, todo-poderoso, cheio de graça, aquele que conhece tudo, todas as coisas, todas as épocas,
que sonda corações. Ele um dia olhou para você, insignificante, pequeno, e Ele quis te chamar de filho. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Jesus é aquele que veio para cumprir o chamado de Deus. Lá na eternidade, Deus disse a Jesus: vai e morre. E Jesus disse: está feito. E Ele veio, irmãos, e habitou entre os homens cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Porém, Ele veio para os seus não o receberam. O profeta não tem honra na sua casa. Mas todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. E nós somos recebidos por Deus como filhos da adoção. E nós clamamos: Abba, Pai. Porque Jesus desce à terra como unigênito do Pai, sobe aos céus como o primogênito de Deus. E Ele nos carrega nos ombros da graça, nós somos carregados até os portões do céu. Porque um dia na eternidade, Deus disse: eu quero te salvar. Então, tenha certeza que você é salvo, porque Deus te chamou. Ele te predestinou. Ele te justificou. E um dia você receberá um corpo glorificado. Um corpo que não carrega mácula, pecado. Um corpo glorioso. Esse é o desejo de todo crente. Esse é o desejo de todo crente. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele falando para os discípulos ali no Sermão do Monte, no início ele diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos e herdarão o reino, eles encontrarão a justiça. Essa justiça, meus irmãos, não é para a internet ficar brigando por causa de presidente. A justiça que Jesus está dizendo aqui é a justiça estabelecida por Deus, da justificação que um dia Ele já derramou sobre a sua vida, nesse ato glorioso. Portanto, se você tem vivido uma luta contra o pecado, existe uma chance muito grande de você ser um eleito de Deus. Talvez a maior das evidências que você é um eleito é que você luta contra o pecado todo dia, todo dia. Ele está à sua porta, mas você luta com ele. Isso só quem é salvo faz. Quem não é salvo se entrega. Quem não é salvo é devasso, é amante das coisas do mundo, inimigo das coisas de Deus. Portanto, creia que Deus te chamou. Sim, mesmo santíssimo, mesmo elevado, mesmo no lugar sobremodo elevado, no trono dos céus. Ele olhou para a sua vida, Ele teve misericórdia de você. Ele olhou para nós, para esse povo bonito, e disse: eu quero salvar. E Ele tem poder para isso. Creia na salvação da sua vida, porque Ele te escolheu. Mas também o texto continua, e o texto traz uma fala a respeito do Espírito. O Espírito nos santifica. O Espírito de Deus, aqui letra maiúscula, o Espírito de Deus, Ele nos santifica. Por quê? Porque naturalmente nós não temos vontade alguma pela santidade. Aquilo que os homens querem naturalmente, somente são os frutos da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, irmãos: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora já preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
São essas coisas aqui que nós desejamos quando nós ainda não somos tocados pelo Espírito de Deus para a transformação. O homem sem Deus, ele só consegue desejar estas coisas. Essas coisas são as obras da carne. Essas coisas que nós vemos lá fora são resultado de uma natureza pecaminosa, de pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a luz, que não conhecem Cristo, que não foram ainda tocadas por Deus. É isso aqui que você e eu desejávamos antes de encontrar Jesus Cristo, ou melhor, antes de sermos encontrados por Ele. Idolatria, feitiçaria, impureza, prostituição, discórdia, confusão, conflito, bebedice, glutonaria. Isso não é coisa de gente crente. E é disso que nós somos libertos por Deus. Nós temos encontrado pessoas nos nossos dias, principalmente os artistas famosos, muitos deles se dizendo convertidos, e eles estão indo para a internet dizendo: nossa, eu já sou de Jesus e tudo mais. E aí, não dá muito tempo, eles voltam àquela vida de devassidão, licenciosidade. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: Jesus te salvou de quê? Porque nós somos salvos do pecado. Nós agora não somos mais escravos do pecado, porque agora nós servimos a Jesus, fomos comprados por Ele, somos escravos de Cristo, amamos o nosso Senhor. E a pergunta é: Jesus é o seu Senhor? Ele já é o seu Senhor? O Senhor da sua vida? Todos os dias quando você acorda, você pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou você acorda, já tem uma agenda cheia, e não existe nenhum espaço na sua agenda para Jesus. Como assim Ele é o seu Senhor? Nós temos que ter uma vida dobrada a Jesus, entregue a Jesus. Não lembrar de Jesus no domingo à noite apenas, irmãos, mas uma vida entregue ao nosso Senhor. O Espírito Santo, Ele é que Ele nos motiva, Ele nos leva a buscar o Senhor. Pedro escreve isso no texto que nós lemos, porque o Espírito é quem dá a santificação. O processo de santificação que acontece em nossa vida é um processo chamado pelo Espírito Santo de Deus, para que vivamos nele, em contentamento, em deleite, em prazer em Deus. Deus te chamou, tirou você lá do império das trevas, trouxe para o reino do Filho do seu amor. E agora, a vontade que você tem de cultuar o Senhor, de vir à igreja, de ler a palavra e de orar, isso não vem de você. É o Espírito Santo agindo em você. Portanto, você pode ter a certeza de que você é um salvo, porque primeiro, Deus te chamou. E segundo lugar, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para te manter até o dia final. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus disse: para o lugar que eu vou, vocês ainda não podem ir, mas o Consolador será enviado a vocês. Deus habita aí no teu coração. Ele te incomoda. Quando você peca, Ele te incomoda. Quando você cai, Ele te mostra que você caiu. Portanto, você pode ter plena convicção de que você é um salvo, porque você tem o Espírito Santo de Deus, a marca dos eleitos de Deus. Só tem os frutos do Espírito lá de Gálatas, terminando a fala do apóstolo Paulo aos Gálatas, dizendo que aquele que tem os frutos do Espírito tem domínio próprio, a temperança, a longanimidade, a mansidão. Você só pode ter essas coisas por meio do Espírito Santo de Deus. E a santificação, com o objetivo de obedecer. Se você prestar atenção, ele diz: eleito segundo a presciência ou conhecimento de Deus, em santificação do Espírito, e agora a finalidade, para a obediência. Deus não nos chama, não nos escolhe, não nos predestina, para nós ficarmos sentados no banco da igreja, limpando o banco. Eu creio que já tem gente para fazer isso, você não precisa fazer isso.
Deus te chamou para que você viva uma vida de obediência. Muitas pessoas nos acusam, dizendo, vocês calvinistas, presbiterianos, dizem que Deus chamou vocês e agora está tudo certo. Se Deus já tem uns chamados, então não precisa pregar. Não. É pelo fato de nós não conhecermos as pessoas de fato, é que nós temos que pregar o Evangelho. E Deus nos deu o Espírito Santo para nos conduzir uma vida de santificação. Para quê? Pedro diz, para a obediência. É a marca de todo aquele que recebe de Deus. Jesus disse, o meu pão é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Para Jesus fazer a vontade de Deus era mais importante, irmãos, que qualquer coisa. Mateus capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de que ele fosse tentado pelo diabo, para vencer o diabo. E a primeira tentação, depois de 40 dias sem comer, já não tinham, acho que mais gordura alguma no corpo de Jesus, nenhuma reserva energética. Toda a sua energia, tudo, já tinha perdido, já tinha sido perdido. Nós, com 24 horas, nós já não aguentamos mais. A gente pede um lanche, alguma coisa para comer. Com 72 horas, a gente está igual louco. Com uma semana, talvez já à beira da morte. Mas ele ficou 40 dias sem comer e beber. E o diabo, sujo como é, chega diante de Jesus e diz, se tu és mesmo filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus o vence com a palavra. Por quê? Porque a obediência é o alimento do crente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi isso que o presbítero Mário disse. Nós precisamos viver em obediência. A obediência é a marca daqueles que foram chamados por Deus. Pois bem, o Espírito, ele então está nos moldando para vivermos uma vida de obediência ao Senhor. E nos tornarmos cada vez mais parecidos com esse que eu acabei de dizer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a água da vida, a videira verdadeira, a pedra de esquina, o nosso Salvador, Ele, o nosso Senhor, resgatador. O Espírito Santo está nos moldando, irmãos, para que nós nos transformemos cada vez mais à figura de Cristo. Então, a pergunta é, desde quando você foi chamado até hoje, você já consegue ver diferença? Já consegue ver que você é moldado segundo a pessoa de Jesus? Porque esse é um sinal de que você foi chamado por Deus. Nós cremos em uma doutrina chamada perseverança dos santos, e ela aponta para uma ação, essa ação contínua do Espírito Santo em nós. A obra da graça de Deus, ela é iniciada no coração de todo crente, e Deus é poderoso para manter a sua vida até o dia final. Existe um hino bem antigo no nosso hinário que diz bem assim, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Pois é, tem gente que conhece. É esse Deus poderoso, poderoso para manter todos quantos são seus. Deus não te perderá jamais, Ele não te perderá, porque Ele te comprou com sangue precioso, porque você está nas mãos de Deus, e das mãos de Deus ninguém te arrancará. Ninguém pode te arrebatar das mãos dEle. Essa é a nossa certeza. Por acaso existe algum poder, alguma força, alguma coisa maior do que Deus? Ele criou tudo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós estamos em suas mãos, e das mãos de Deus ninguém pode nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. A confissão de fé, ela diz o seguinte: os que Deus aceitou ao seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair em estado de graça, nem totalmente, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Filipenses 1,6 diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
1 Pedro 1,5 diz: vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A Bíblia está repleta de promessas, e uma delas é que você é salvo e pode ter certeza da sua salvação, porque quem vai te manter é o Senhor. Se a sua salvação dependesse de você, 1 minuto, você perderia. Mas ela depende de Deus, porque é Ele que te guarda. Ele te chamou, Ele é poderoso. E Ele é o Deus que fará cumprir a sua palavra. Porque Deus nunca mentiu. E tudo quanto foi escrito nesta palavra, aconteceu e haverá de acontecer. Portanto, creia. Você não será tragado, meu irmão, pelo inferno, pelo diabo. Você não será tirado desse mundo. Por quê? O que te garante? Deus. Ele é fiel para terminar a boa obra que começou em sua vida. Portanto, podemos ter plena convicção porque Deus nos chamou. Em segundo lugar, porque Deus nos mantém até o dia de Cristo. E em terceiro lugar, nós podemos ter plena convicção da nossa salvação, porque o precioso sangue de Cristo foi aspergido sobre nós. Perceba o texto, ele diz: e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, essa é a finalidade para a qual Deus te chamou. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele termina a saudação. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, cumpre aquilo que foi dito por intermédio dos profetas no Antigo Testamento. Muitos homens haviam profetizado a respeito de Jesus Cristo. Salmo 22, Isaías 53, várias palavras dizem muito sobre a morte de Jesus. Mas por que era necessário? Porque Deus disse: sem derramar sangue não existe remissão de pecado. Isso ninguém pode mudar. E no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículos 6 a 8, Moisés, ele faz esse processo, e aí no final diz que ele asperge ali o sangue sobre o altar, e ele asperge o sangue sobre as pessoas. Isso era feito anualmente, e as pessoas corriam desesperadas, porque elas precisavam de perdão. Elas levavam um cordeiro sem defeito, não podia ser manco, não podia ser doente, tinha que ser o melhor. E imagine essas pessoas passando no meio de todo o arraial, com aquele cordeiro. Todo mundo sabia: lá vai o pecador. Lá vai o pecador. Mas um dia, um belo dia, na verdade muito belo para alguns, para outros não, Jesus Cristo é levado como um cordeiro mudo ao matador. Uma ovelha muda, ele não abriu a boca. A palavra do Senhor diz, em Isaías 53, que Jesus Cristo foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou a maldição do pecado, e toda a escrita de dívida que havia sobre nós foi rasgada. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós podemos ter plena convicção de que somos salvos, porque um dia o sangue precioso do Cordeiro foi aspergido sobre nós. Sangue precioso. Em João 1,29 diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 10 diz, Jesus dizendo: eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ele está dizendo às pessoas: e ninguém as arrebatará da minha mão, porque Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Meu Pai as entregou a mim. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai também. Sabe por que você pode ter plena certeza e convicção de que você é um salvo? Porque você está nas mãos de Deus. Porque você era como uma ovelha sem pasto.
Nós éramos como ovelhas sem pasto, cada um seguia uma direção, uns comendo pasto ruim, uns mastigando pedra, vivendo nessa terra com o pior. Mas Deus diz: venham, porque as minhas ovelhas escutam a minha voz e reconhecem. E um dia Deus te chamou e agora você tem deleite em Deus. E você pode dizer: o Senhor, meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdes, guia-me pelas águas de descanso. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor é comigo. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida. Ninguém podia arrancá-la de Cristo. Quem tem poder para tirar Jesus, a vida? O Senhor, o Deus encarnado. Ele deu a sua vida. Não foram os soldados romanos que mataram a Jesus. Não foram os judeus rebeldes que mataram a Jesus. Foi Deus que matou Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: ao Senhor agradou moê-lo. Ele moeu o seu filho para que você sentasse nessa cadeira hoje e ouvisse que Ele te ama e te salvou. Ao Senhor agradou moê-lo. Então o pai mata o seu filho para que hoje você pudesse viver a vida dele. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida entreguei a Jesus. Quem vive a minha vida agora é Cristo. Ele está aqui. Nós vivemos a sua vida porque Ele morreu a nossa morte. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia, Deus te justificou, como nós lemos em Romanos. Deus estava então sentado ali naquele banco, e eu espero que nenhum de vocês tenha sentado um dia no banco dos réus, mas Deus estava ali como um juiz. E nós é que merecíamos a condenação. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos constantemente contra Deus. Se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, Ele continuaria justo e santo, porque era isso que a humanidade merecia pelos seus atos, mas Ele teve graça. E um dia, Deus olha para aquele banco, e nós achamos graça diante de Deus, e é como se Deus dissesse para nós: levanta do banco dos réus. E aí Ele diz: filho, senta lá. E aí então, Jesus paga o preço do nosso pecado, da maldição que estava sobre nós, do jugo que estava sobre nós. E o sangue de Cristo aspergido, como o sacerdote fazia naquele tempo, porque Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele então asperge o seu sangue sobre nós. E quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê a marca do seu filho, Ele vê o seu sangue. Deus não nos consome com a sua ira, porque a sua ira foi lançada no filho. Jesus no Getsemane estava profundamente angustiado. Ninguém conseguiu perseverar em oração com Ele. Então Ele está naquele lugar, e ninguém perseverou com Ele em oração, e Ele está pronto, se preparando para então morrer. E Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E Jesus transpira gotas de sangue, de agonia. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E quando Ele grita na cruz do Calvário: está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, porque já não existe mais nenhum impedimento para que você entre diante do lugar da presença de Deus. Ele rasgou o véu. Ele nos fez entrar. O autor aos Hebreus diz: já nenhuma escrita de dívida há. Você pode entrar pelo Santo dos Santos a fim de receber graça e socorro de Deus em tempo oportuno. Jesus Cristo fez isso por nós. E hoje Deus olha para cada um de nós e Ele vê justo
justo, justo, justo. Porque você merece? Não. É graça. Foi o Filho morto no seu lugar. Você pode ter certeza da sua salvação, porque o sangue de Jesus te cobre e te purifica de todo pecado. O sangue precioso de Jesus, ele resolveu o nosso problema. No livro de Apocalipse diz que havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E havia então um problema ali, porque se perguntava no céu, quem é poderoso para abrir o livro e desatar os selos? O livro fechado, escrito e selado, significa uma história da humanidade, uma história sem solução. E até que houve-se uma voz que disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é poderoso para abrir o livro e desatar os selos. Jesus resolve o problema da sua e da minha vida. Ele rasga a escrita de dívida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, o ontem, o amanhã, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. É por isso, meu irmão, que se você está enfrentando uma situação como a que eu passei, no leito de um hospital, fazendo uma quimioterapia ou algo do tipo, glorifique o nome do Senhor. Porque se você está vivo, você pertence a Ele. Se você partir, é nos braços dele que você vai estar. Nós não temos que ter medo de nada, irmãos. Crente não pode ter medo de morrer. Crente não pode ter medo de presidente, não pode ter medo do amanhã. Por quê? Porque nada pode nos tirar das mãos do nosso Deus. Nós precisamos crer nisso, porque os dias são maus. Nós precisamos crer nisso, porque essa é a verdade de Deus. Não foi porque eu disse, não foi porque aconteceu uma coisa na minha vida, não. Você precisa crer porque é a palavra de Deus. Deus morreu. Naquela cruz, na verdade não, Jesus, o homem, morreu. Deus está vivo, nunca morreu. Mas entregou seu filho em seu lugar. Em seu e em meu lugar. Eu quero terminar lendo Apocalipse 7. Apenas 2 versículos. 7, 9 e 10. João se encontra na ilha de Patmos. E ele diz no início que estava ali por causa do Evangelho de Cristo. Perseguido. E ele diz o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O Cordeiro morreu na cruz por você. Você pode sair daqui dessa noite com a convicção de que você é um salvo. Por quê? Porque Deus te chamou. Porque o Espírito Santo é que te mantém. E porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. E ninguém pode mudar essa história. Por quê? Porque quem a escreveu é o Deus que nunca volta atrás. Nunca. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te mantenha até o dia de Cristo Jesus. Os nossos dias são difíceis. Pregar está cada vez mais difícil. Muitos pastores respondendo processos, porque dizem somente Cristo. Somente salvação em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra direção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Nós precisamos crer nisso com toda a nossa vida. Se for preciso, morrer por isso. Porque não existe nada melhor do que sofrer por amor ao Evangelho de Jesus. Que você esteja pronto, preparado. Que Deus encontre o seu coração pronto.
para viver as maravilhas de Deus nessa terra. Testemunhar desse amor que te salvou, que tirou você do império das trevas, do lamaçal do pecado, da vergonha. Sim, como aquele pai que saiu correndo sem pensar no que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Ele vai de encontro ao seu filho, que já estava comendo as alfarrobas dos porcos. Ele vai de encontro. Isso é muito bonito. Para o judeu isso é terrível, é vergonhoso. Um pai sair de encontro a um filho rebelde. O filho diz: eu quero a minha herança, eu vou embora. Em outras palavras: pai, por mim que você morra, porque herança se recebe quando o pai falece. E o filho diz: pai, que o Senhor morra, eu quero a minha herança, eu vou embora. Ele curtiu a vida, curtiu tudo que tinha lá fora e voltou sujo, raquítico, cheirando mal, porque estava junto dos porcos. Mas como o pai que sai correndo de encontro ao seu filho nessa noite, Deus traz essa palavra no nosso coração: filho, você é meu. Sujo, mal cheiroso, seja lá como for, você é meu. Deus não abre mão dos seus, de nenhum deles, tenha certeza disso. Todos eles que Deus predestinou na eternidade estarão no céu, todos eles. E eu quero te ver lá. Quero ter o prazer de encontrar com os meus irmãos e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Cada momento com Deus, cada luta, cada provação, cada momento em que nossa fé foi aperfeiçoada, valeu a pena. Amar Jesus, sofrer por Jesus. Nosso lugar não é aqui, gente. Nossa pátria não é aqui. Por que nosso coração está tanto nessa terra? Por que nós vivemos brigando pelas coisas daqui? Olhem para as coisas do alto. É de lá que vem graça, providência, socorro, sabedoria para a nossa vida. Por quê? Igreja é lugar de um povo que olha para o alto, de onde vem graça de Deus. Que você saia daqui nessa noite com essa certeza: você é um escolhido de Deus. Jesus te chamou. Uma evidência disso é de que todos os dias milhares e milhares de pessoas são enviadas direto para o inferno, sem nunca ter escutado uma mensagem do Evangelho. Mas você está aqui hoje, trazido nos ombros da misericórdia, para ouvir essa mensagem desse menino que está começando a pregar agora, mas que pode te dizer: Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo ainda salva, e existe sangue precioso para ser derramado sobre sua vida. Que Jesus te abençoe.